Na Band FM, quem ama não esquece. Nós nunca saberemos o que teria acontecido se a gente tivesse escolhido um outro caminho em determinado momento da vida. Nós estamos aqui para viver com as cartas que a vida nos dá, mas é difícil aceitar o desfecho de algumas histórias. Quando eu conheci o Vitor, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Eu não queria me envolver com ninguém por algum tempo, porque eu tinha sofrido bastante, viu? Mas aí ele veio com aquele jeitinho dele, todo envolvente, todo carismático, e foi impossível resistir. Quando eu percebi, eu já estava apaixonada e nós começamos a namorar. Tudo ia bem, ele era um cara realmente especial. Mas logo nos primeiros meses do nosso namoro, eu comecei a me incomodar com o fato de que ele, vez ou outra, dava umas certas exageradas no álcool. Não era algo muito frequente, sabe? Não acontecia assim todo dia, nem toda semana. Mas quando ele bebia mesmo, ele bebia demais. Toda vez que ele bebia, ele passava dos limites. Era como se o Vitor não soubesse se controlar nunca. Se a gente saía e ele abria uma latinha de cerveja, eu já sabia que o negócio ia longe. Não tinha uma vez que a gente conseguia tomar uma cervejinha socialmente, sabe? Ele sempre exagerava. E eu odiava ver o meu namorado no estado que ele ficava. Por isso, a gente sempre acabava brigando. Dani, você pega muito no meu pé, pelo amor de Deus. Do jeito que você fala, parece que eu tô todo dia bebendo. Eu sei que não é todo dia, mas sempre que você bebe, acontece isso, Vitor. Pelo amor de Deus. Você não pode tomar um copo e só isso e pronto, acabou. Tem sempre que terminar desse jeito. Olha como é que você ficou ontem. Eu tava me divertindo, é só isso. Eu gosto de beber, e aí quando eu vejo, eu acabo me empolgando, mas eu não fiz nada demais, vai. Empolgando não, Vitor. Você dá vexame, pelo amor de Deus. Você fica num estado deplorável. Eu tenho vergonha. Vergonha de ter que sair sempre carregando meu namorado. Toda vez é isso. Pelo amor de Deus. Agora você pegou pesado, hein? Vergonha de mim? É, vergonha. Olha aqui. Tá bom, eu não quero mais brigar com você por esse motivo. Eu não vou mais beber, tá? Olha, a partir de hoje é só suco e refrigerante. Nada mais. Não é que eu tava dizendo que ele não podia beber, não é isso. Eu não queria ser uma namorada chata que, sabe, fica proibindo o namorado de fazer as coisas. Mas eu realmente me preocupava com aquele exagero todo. Eu queria que ele bebesse como uma pessoa normal. Mas se ele não tinha controle, era melhor que ele não bebesse nada mesmo. O Vitor cumpriu o que ele me prometeu e nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E naquele tempo todo, nós vivemos maravilhosamente bem. Ele era um homem incrível, tão atencioso, tão trabalhador, tão divertido. Eu amava demais meu namorado e ele também me amava muito. Tanto que, algum tempo depois, a gente até acabou se casando. E essa foi a melhor fase das nossas vidas. Eu nunca fui tão feliz. A gente estava mais apaixonado do que nunca, sabe? Unidos, companheiros, cheios de sonhos e de planos para o nosso futuro. Algum tempo depois, no susto, eu engravidei do nosso filho, o Matheus. Ai, parecia que a vida não podia melhorar. E por alguns anos foi tudo perfeito mesmo. Mas quando o Matheus tinha ali os seus 5 anos, tudo desandou outra vez. Do nada, sem explicação, sem motivo, sem crise, do nada mesmo, o meu marido voltou a beber. A nossa vida estava tão boa, era tudo tão tranquilo, tão feliz, mas ele tinha que voltar. Já eram mais de 8 anos sem beber, e quando ele deu um gole na cerveja, o mundo virou de cabeça para baixo. Foi ali
foi naquele gole que eu insisti tanto para ele não dar, que todos os nossos problemas começaram. No começo ele bebia só de final de semana. Mas naquele nível de antes, ou seja, muito, muito mesmo, bebia sexta e sábado até cair. E depois passava o domingo todo dormindo, de ressaca. Ele era um ótimo marido, um excelente pai, um homem maravilhoso. Mas o álcool atrapalhava a vida dele. Na verdade, o álcool atrapalhava tudo. Não que ele ficasse agressivo, como muitos homens ficam, né? Mas ele simplesmente se tornava outra pessoa. E quando eu olhava para o Vitor bêbado, eu não conseguia enxergar o meu marido. Depois de um tempo, ele passou a beber durante a semana também. E aí o negócio foi ficando bem complicado. As bebedeiras passaram a interferir na nossa rotina de um modo geral. Ele passou a faltar no trabalho, até que foi mandado embora. Depois passou a gastar tudo o que a gente tinha de dinheiro e aquele caos começou a afetar demais a nossa saúde mental. Esse é um problema que só quem já viveu sabe. Só quem já teve um marido, um pai, um parente querido dentro de casa alcoólatra é que vai entender o que eu tô falando. É muito sofrido, gente. É muito desgastante para todo mundo. E eu odiava ver o meu filho assistindo aquilo. Eram brigas e mais brigas e era tão triste, sabe? Eu só queria ajudar, eu só queria tentar, sabe? Aliás, eu tentava demais. Mas o Vitor nunca admitiu que realmente precisava de ajuda. O meu marido chegou no nível crítico de simplesmente sumir. Às vezes saía de casa na sexta, só voltava 3, 4 dias depois, completamente bêbado, acabado, sujo, fedendo. Eu nunca achei que ele pudesse estar me traindo. Essa nunca foi a minha preocupação, porque, apesar de tudo, eu confiava nele e no amor que ele tinha por mim. Mas era um pesadelo passar por aquilo. Eu dava vários ultimatos, dizia que uma hora ia cansar. Mas eu amava tanto o Vitor, tanto, que eu sempre perdoava. Apesar do meu coração ter raiva de tudo aquilo, a minha cabeça sabia que aquilo era uma doença. Ele não fazia porque queria. Ele não era ruim. Pelo contrário, ele era maravilhoso. Até que um dia, quando o Mateus já estava com 11 anos, ele teve uma atividade na escola depois do horário. E naquele dia deu tudo errado. Caiu uma chuva daquelas, de parar a cidade. E eu acabei ficando ilhada no meu trabalho. Eu liguei correndo para o Vitor e pedi para que ele fosse buscar o nosso filho. Eu não ia conseguir chegar a tempo. E também eu queria que ele fosse porque eu ia ficar sem bateria no celular. Ele estava em casa e disse que quando desse o horário, ele ia, para eu não ficar preocupada. O meu erro foi confiar nas palavras dele e realmente não me preocupar. Naquele dia, eu só consegui chegar em casa perto das 10 horas da noite. Quando eu abri a porta, meu coração gelou porque o que eu vi primeiro foi o meu marido dormindo no sofá, com uma garrafa de cachaça vazia do lado dele. Eu já entrei gritando, chamando o Mateus, mas o meu filho não estava em casa. O Vitor acordou comigo, chacoalhando ele, e arregalou os olhos para mim. Na hora a bebedeira passou, né? Na hora ele percebeu que ele tinha feito besteira. Ele simplesmente tinha esquecido o nosso filho. Eu liguei correndo para a escola, mas claro que já estava fechada. Eram 10 horas da noite. A gente devia ter buscado o Mateus às 5 da tarde. Meu coração estava quase parando. Eu liguei para a mãe de uns 2 amiguinhos, mas ninguém sabia do meu filho. Ninguém. E aí, eu comecei a entrar em desespero. Mas olha, Deus foi tão bom que aquele momento de terror, apesar de parecer durar horas e horas, duraram só alguns minutos.
De repente o telefone tocou. E era o policial dizendo que o Matheus estava na delegacia, em segurança. Eu desabei de tanto chorar. Eu só conseguia agradecer a Deus por isso. O policial explicou que o Matheus tentou voltar para casa sozinho, mas aí ele tomou um ônibus errado e acabou se perdendo. Mas por sorte ele foi esperto para procurar um policial. Eu fui buscar meu filho correndo. Eu nem deixei o Vitor vir junto, nem deixei. Eu já estava com tanta raiva que eu era capaz de matar ele no meio do caminho. Quando eu voltei, o meu marido já estava totalmente sóbrio. E dava para ver que ele tinha chorado muito. Ele tinha chorado bastante. Eu não sei nem o que dizer, Dani. Eu não sei. Graças a Deus que o nosso menino é inteligente. Cala essa boca. Cala essa boca, Vitor. Cala a boca. Cala a boca e some da minha frente, porque, olha, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer com você. Um menino de 11 anos. Você tem noção do que poderia ter acontecido? Dani, pelo amor de Deus. Olha como você tá falando comigo na frente do Matheus. Ele tem que saber. Não, peraí, ele tem que saber que o pai dele é um bêbado irresponsável e que alguma coisa muito grave e ruim poderia ter acontecido com ele por sua causa. Dani, eu já pedi desculpa pra ele também. Eu errei, mas é... Mais nada, chega, Vitor, chega. Não dá mais pra viver com você. Essa foi a gota d'água pra mim. Eu não quero mais ficar casada com você, você entendeu? Pra mim deu, pra mim acabou. Pelo amor de Deus, não faz isso. Olha, eu prometo, eu vou mudar, eu juro pra você. Dessa vez é pra valer, eu juro, Dani. Você não pode ir embora. Não me abandona, vai. Ele já tinha prometido tantas e tantas vezes. Eu já tinha perdido as contas de quantas vezes eu já tinha perdoado. Eu não aguentava mais. Quando era só comigo, eu suportava. Mas ele tinha colocado a vida do meu filho em risco. Ele tinha ido longe demais e eu não ia mais admitir. Eu não queria mais. Eu amava tanto aquele homem, meu Deus, como eu amava. Mesmo que ele tivesse feito tudo o que fez, eu continuava amando. Só que eu precisava ser racional, né? Eu tinha que ir embora. E não foi fácil. Não pensa que foi fácil porque não foi. Eu sofri tanto com a nossa separação porque tinha tanto amor envolvido ainda. Mas o amor nem sempre é o suficiente para um relacionamento dar certo, né? Infelizmente não é, e eu tinha chegado no meu limite. O Vitor vivia tentando voltar, dizia que ia mudar, mas eu não ia cair nessa, não. Não. Eu não acreditava mais nele. Eu já tinha ouvido tantas e tantas histórias durante tantos dias, tantas vezes. Não dava mais. Dani, me ouve, vai. Eu juro pra você. Eu juro que dessa vez... Não jura, Vitor. Não jura porque nós dois sabemos que você não consegue cumprir. Tá difícil longe de você. Tá difícil demais. Eu não quero ficar longe de você, do Matheus. Pra mim também tá. Eu não nego. Eu sinto tanto a sua falta. Então... E por isso mesmo eu tomei uma decisão. Olha, eu não quero mais ter contato nenhum com você, entendeu? Não faz isso, vai. Nenhum. Dani, por favor. Você não pode fazer isso. Eu te peço. Eu tô aqui te implorando, por favor. Eu tinha que conseguir matar aquele sentimento dentro de mim. Eu só ia conseguir se me afastasse de vez do Vitor. Ver ele o tempo todo mexia comigo e eu tinha medo de acabar cedendo, de acabar voltando. Então eu parei de vê-lo. Parei de falar. Eu não atendia mais as ligações. Eu bloqueei o número dele. Até quando era dia dele pegar o Matheus, eu deixava o meu filho na minha mãe e ele buscava e entregava lá para que a gente nem precisasse se cruzar. Eu ficava aflita, muito aflita de deixar o Matheus com ele porque eu já não confiava mais, né? Mas meu filho tinha 11 anos e não aceitava não ver o pai.
Eu até dei um celular para que eu pudesse falar diariamente com meu filho quando ele estivesse fora de casa. O Vitor foi só ladeira abaixo. Ele se afundou cada vez mais no álcool. E uma hora, ele mesmo parou de visitar o nosso filho. Ele estava sempre perdido, sempre na rua, sempre fora de si. E acho que nem ele confiava nele mesmo, entende? Eu fiquei sabendo que o meu ex-marido perdeu tudo o que ele tinha. Que vivia devendo para Deus e o mundo. Bêbado pelas ruas, jogado na sarjeta. Doía meu coração, sabia? Na verdade, só Deus sabe o quanto eu rezei, o quanto eu me preocupei, o quanto eu torci pela recuperação dele. Todos os dias. Todos os dias eu parava e eu orava pelo Vitor, mesmo de longe. Mas infelizmente, alguns anos depois da gente já ter se separado, o Vitor perdeu a guerra de vez. O meu ex-marido, pai do meu filho, meu grande amor, morreu em decorrência de uma cirrose por causa do excesso de álcool. O álcool tirou do mundo, mas um homem maravilhoso. Ele não merecia esse fim. Eu sofri como nunca antes eu havia sofrido na minha vida. Acredite se quiser, eu sofri mesmo. Mas além de todo o sofrimento, eu sou obrigada até hoje a lidar com a raiva do meu filho. O Mateus me culpa muito por tudo que aconteceu com o pai dele. Ele sempre joga na minha cara que eu desisti. Que eu poderia ter salvado a vida do Vitor. Em toda oportunidade que tenho, meu filho deixa claro que eu sou a culpada. E que eu poderia ter evitado tudo isso, que eu poderia ter ajudado mais. É isso que o meu filho diz. Sinceramente, até eu me culpo. Para sempre eu vou ter essa sombra pairando sobre mim, né? E para sempre eu vou me perguntar se eu realmente não poderia ter feito algo diferente. Se eu não poderia ter tentado um pouquinho mais. Eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber se eu poderia realmente ter ajudado o Vitor. Mas para sempre eu ficarei com essa angústia aqui no meu coração. Hoje, eu não consegui ainda seguir em frente. Eu nunca mais tive um outro relacionamento e nem pretendo ter. O Vitor foi o homem da minha vida. E a única coisa que eu faço é rezar pela alma dele, é torcer para que ele esteja bem, que ele esteja em paz. Vitor, você é meu eterno e grande amor. E eu espero que um dia você possa me perdoar.